Coaching da Criatividade, episódio 75. Quais ferramentas você usa para conhecer seu cliente? Eu uso mapa da empatia, persona ou avatar, de alguma maneira uso a ideia de público-alvo, uso pesquisas de várias ordens. Na construção dessa ferramenta, uso estratégias como buscar a leitura das pessoas que eu imagino serem os meus clientes e os comentários desses livros. E aí eu começo a entender um pouco o que essas pessoas comentam e quais são as características comportamentais do meu cliente. Bom, eu uso várias ferramentas. Eu já falei em um dos nossos episódios sobre o mapa da empatia. É uma ferramenta bem bacana também para a gente entender o que a pessoa que a gente busca como cliente pensa, o que ele vê, a quem que ele escuta, quais são as dores, o que ela está buscando na verdade, o que ela pensa e efetivamente o que ela fala. Existem outras ferramentas. Uma das mais atuais e muito utilizadas é o Persona, em algum tempo também conhecido como Avatar. Avatar justamente por conta da ideia do filme Avatar, que já aconteceu alguns anos atrás, né? Acho que algumas décadas. O Avatar já é um filme antigo. E a ideia do filme Avatar, e também tem uns desenhos Avatar, é a representação da sua imagem, ou seja, é como se você criasse um personagem. Hoje tem alguns aplicativos na internet que permitem que a gente crie uma representação nossa. Eu até gosto bastante de usar esse aplicativo, acho engraçado e utilizo bastante. Mas a ideia de persona é você imaginar um personagem seu cliente, um consumidor do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. Isso é bem interessante. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de persona. Buyer persona, que é a mais conhecida, né? Esse tipo de persona define quem são os seus clientes, quais são as suas características e como que o produto ou serviço que eu ofereço vai ajudá-los de alguma forma. Aí já tem um pouco do comportamento desse cliente, mas é um resumo de dados, de pesquisas, de entrevistas. De alguma maneira eu pesquiso sobre o perfil de quem eu quero que compre de mim, ou de quem eu imagino que compre de mim, ou de quem efetivamente compra de mim. Outro tipo de persona já bem usado é a brand persona. Também reúne características do consumidor, da pessoa que está precisando, né, dos nossos serviços ou produtos. Mas a ideia é pensar a representação da personalidade. Então, através desse tipo de persona, que a gente chama de brand persona, a gente pensa como que a marca será vista pelo público. Que valores que são transmitidos pela marca, não só pelo produto, mas a marca. Por exemplo, a nossa marca, a marca é MECF, Educação Empreendedora. Quando a gente pensou nessa marca, a gente pensou em um público interessado numa transformação empreendedora. Um público interessado também em algo sonoro, tecnológico, e aí o nome é MECF. A representação da marca, não sei se vocês já viram, ela tem um círculo que representa como se fosse o alcance mundial, ou além disso, tem os pontinhos amarelos que representa o ouro. A ideia de que o que a gente transmite, o que a nossa palavra leva, vale ouro. Então isso é uma ideia do brand persona. Outros tipos de personas
existem ainda mais alguns, é o user persona, né? É o usuário do meu produto ou do meu serviço, não necessariamente o pagador ou o comprador ou o responsável, mas quem usa. Por exemplo, uma veterinária, uma clínica veterinária, quem usa o serviço são os animais. Então, assim, tudo relacionado ao conforto ou ao bem-estar do animal durante a sua estadia nessa clínica vai ao encontro da necessidade de quem paga. Embora o user persona seja lá o tipo de animal que essa clínica vai atuar, vai trabalhar. Hoje a gente tem clínicas veterinárias especializadas em animais de grande porte, especializadas em gatos e assim vai. Então, assim, só para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Às vezes tem situações de usuários de jogos, crianças, jogos educativos, não são os pagadores, mas são os usuários. Como transformar um jogo educativo numa coisa atraente para a criança, para o jovem, sei lá. Então é disso que a gente está falando quando a gente pensa em user persona. Ainda tem mais um, assim, dentro do... E daqui a pouco aparece mais, tá, pessoal? Então isso é o que a gente tem hoje acontecendo e algumas das ferramentas que hoje a EMECF, Educação Empreendedora, já se apossou e utiliza. Então, assim, eu, Márcio, estou falando em nome da EMECF, Educação Empreendedora, e pensando nesses tipos de persona. Então, eu aprendi com um dos meus gurus de marketing digital, o nome dele é Alex Mandossian. É um conhecido como rei do marketing no mundo. Eu participei de alguns treinamentos de imersão, alguns também online com ele, e é meu guru. E ele fala o seguinte: a gente insiste em gastar muito dinheiro com publicidade e a gente não investe em entender quem é o nosso cliente. Então essas ferramentas que eu citei aqui, algumas de maneiras menor, outras um pouquinho mais ampliadas já, mas todas essas ferramentas que eu citei aqui são importantes para que a gente efetivamente saiba quem é nosso cliente. Se a gente sabe quem é nosso cliente, quais são as suas dores, o que é que ele precisa, quais são as ajudas que eu, enquanto empresa, posso dar para ele, nossa, meu sucesso é garantido. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Não adianta eu ter As pessoas falam muito, tem que ter um diferencial. Diferencial para quem? Se tu não sabe quem é teu cliente, diferencial para quê? Para quem? Não interessa. O diferencial se faz quando eu atendo a necessidade de alguém. E para eu atender a necessidade de alguém, preciso conhecer esse alguém. Bom, vamos para o último tipo de persona que eu vou falar aqui hoje, website persona, que é a representação do visitante ideal do meu site. Como que o usuário se comporta? No outro dia eu estava conversando lá sobre uma empresa que presta serviço até também para empreendedores, né, uma instituição, e eu conversei a respeito do site. Eu, por exemplo, como usuário do serviço, do site, eu fico desesperado quando eu tenho que esperar. E isso é um padrão de comportamento de um usuário. E às vezes as pessoas não prestam atenção nisso, né? Então, se você tem no site, ou mesmo se você tem um perfil no Face lá, em uma fanpage, repara o que tem lá, o que agrada. Se você tem um canal no Insta... Hoje a gente pensa também nas plataformas de mídias sociais, quando a gente pensa na divulgação do nosso... Mas vamos pensar lá no site, vamos pensar, por exemplo, no Google Meu Negócio. Você está posicionado lá no Google Meu Negócio? Quando o cliente pesquisa no Google sobre o interesse dele, ele acha a sua empresa. Então, assim, o website persona, ele passeia por tudo isso. Bom, eu não sei se essa resposta fez sentido para você, não sei se esse assunto é novo para você. A gente está na fase do coaching da criatividade em que a gente viaja por produtividade e liderança. E se a gente quer falar em produtividade e liderança, a gente precisa saber para quem está falando, quem é nosso cliente, quem é nosso público.
E a minha resposta hoje vai por esse caminho. Mas responde você. Que ferramentas você utiliza para conhecer seu cliente? Você se preocupa em conhecer seu cliente? Ou você vai divulgar dando tiro para todo lado e não alcançando ninguém? Eu sou o Márcio Serbella, coach para empresários. Coaching fora do normal.